Bem-vindos ao Alcotea, meu nome é Vânia e sou fonoaudióloga. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel da fonoaudiologia no desenvolvimento da comunicação dentro do TEA. É um prazer estar aqui com vocês. Para vocês entenderem um pouco dessa palestra, eu vou trazer uma introdução sobre esse tema, falar um pouco do diferencial fonoaudiológico dentro do TEA, a importância do diagnóstico precoce, a importância da intervenção precoce, os diferentes tipos de comunicação dentro do TEA e os desafios da comunicação social no TEA. Nós sabemos que o TEA é um transtorno dentro de um espectro, ou seja, existem vários sinais e sintomas que são diferentes dentro de pacientes com TEA. No entanto, é preciso entender que 3 colunas são super importantes no diagnóstico do TEA. Quais são essas 3 colunas super importantes segundo o DSM-5? Primeiro, déficits persistentes na comunicação. Olha como isso é interessante. Déficits persistentes na comunicação e na interação social, além de padrões restritivos e repetitivos. Ou seja, para fecharmos um diagnóstico do TEA, é preciso que se investigue a fundo as questões de comunicação, interação social e também os padrões restritos e repetitivos. Quando a gente fala de comunicação, a gente abre um leque muito grande também. Que leque é esse da comunicação? O que é a comunicação? Quem cuida da comunicação? Como a comunicação está alterada dentro do TEA? Todos esses assuntos a gente vai discutir um pouquinho durante essa palestra. Mas o que eu queria trazer em primeiro lugar é a importância na comunicação para todo o desenvolvimento infantil. E quando você tem uma alteração nesse processo, como isso desencadeia o desenvolvimento de fala em linguagem. A comunicação ela é responsável para refletir no ambiente, na comunidade onde você está, suas emoções, suas ideias, seus sentimentos. Ela está dentro de toda a relação humana. Eu brinco que quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz com o mundo é se comunicar. E a gente vê, às vezes, né, em filmes, ou quem passou por um parto e viu um parto, que logo que o bebê nasce, a primeira pergunta é: chorou? Não chorou? Porque a gente sabe que ele precisa respirar naqueles minutos iniciais de contato com o mundo. E, na verdade, quando ele chora naquele momento, ele se comunica, ele diz assim: Rei mundo, cheguei. E a partir deste momento, até o último suspiro de vida, o ser humano é comunicante. Isso é muito lindo. Essas trocas de sons, lá no berço, o bebê, o jeitinho com que um choro é diferente do outro. A gente vê as mães, né? A mãe sabe quando o bebê chora de fome, quando ele chora de dor, ou não sabe. O fato é que a comunicação é inerente ao ser humano e ela está presente desde os primeiros dias e ela é essencial. Um ser humano que não se comunica, ele não tem prejudicado apenas a relação com o outro, mas a relação com si mesmo e a possibilidade de sobrevivência. Vygotsky traz para a gente, lá atrás, 1984, onde a linguagem está situada dentro da comunicação. Olha que interessante essa frase. A linguagem é um dos principais meios pelo qual o pensamento se desenvolve e é essencial para a mediação das interações sociais. Vânia, comunicação é importante, sim, e onde a linguagem entra, porque quando a gente entra nos transtornos do espectro autista, a gente fala de uma desordem a nível de linguagem. A linguagem, ela é um arcabouço formado pelo ser humano desde o seu nascimento, que vai transformar as suas emoções e ideias em algo que o outro possa compreender. É importante a gente parar aqui durante essa discussão, essa palestra sobre a comunicação dentro da fonoaudiologia no TEA,
entender a sua importância, né? Entender como que dentro dos transtornos do espectro autista, em que você tem uma alteração desde os primórdios do desenvolvimento infantil da comunicação, isso vai bater em diversas outras áreas, porque a comunicação ela é importante no estabelecimento do ser humano, no seu desenvolvimento, na construção do seu conhecimento. Às vezes a gente pega uma criança pequenininha que não fala, né? Ela chega lá no consultório e ela não está falando. Uma das questões que se levanta é: será que ela sabe as coisas? Ela não fala que a cor é azul. Será que ela sabe que a cor é azul? Veja, ela pode sim ter o conhecimento, mas o fato dela não expressar comunicativamente faz com que o seu conhecimento não seja trocado e as pessoas não possam compreendê-la dentro desse circuito. O que a fonoaudiologia faz? Né? Hoje nós temos a oportunidade, e isso tem sido muito bom para a humanidade, de ter vários profissionais especializados em diversas áreas. Mas às vezes eu tenho percebido no consultório uma confusão, né? O que faz a fono, o que faz a físio, o que faz TO, quem é a T, quem é o médico neurologista, quem é o pediatra. E quando nós temos uma condição como TEA, que exige um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, a gente fica pensando, por que a fonoaudiologia é importante dentro do TEA? Bom, a fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana. A base do estudo da fonoaudiologia é a comunicação. É interessante porque em algumas universidades a gente já tem descrito isso, né? Dizer, a disciplina dos distúrbios da comunicação humana é antigo, né? Hoje são transtornos, enfim. De fato, a fonoaudiologia ela tem um enfoque na ciência que estuda a comunicação humana. Esse nome tão complicado, fono, do falar, e áudio, né, do escutar, e o estudo desses dois aspectos da comunicação humana. Sendo assim, um dos tripés, né, a gente abriu esse segmento de palestra falando que a gente tem 3 colunas que ajudam a fechar o diagnóstico do espectro autista. Uma delas sendo a comunicação, como a gente pode fazer um diagnóstico dentro do espectro autista sem a participação do profissional especialista em comunicação humana? É importante a gente parar para pensar um pouquinho nisso. Esse diagnóstico é multidisciplinar, né? Não é um diagnóstico que você vai fazer numa única consulta com um único profissional. Você vai ser convidado a passar por algumas pessoas entendendo esse diagnóstico para poder auxiliar e melhorar a condição de vida dessa criança, desse adulto, desse jovem, desse adolescente. Mas a fonoaudiologia está dentro do tripé que dentro do DSM-5 que padroniza essa condição, é um dos principais, é a comunicação humana. O desejo da fonoaudiologia é atuar fortemente dentro dos transtornos do espectro autista para minorar as dificuldades que essa pessoa, esse indivíduo, vai ter por um déficit na sua comunicação. Agora, como segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre o diferencial fonoaudiológico no TEA, ou seja, como os fonoaudiólogos podem atuar dentro dos transtornos do espectro autista. E como que a fonoaudiologia pode entrar nesse diagnóstico quando eu digo para vocês assim, olha gente, para fechar um diagnóstico no autismo precisa passar no fono. Eu acho muito difícil você fechar qualquer diagnóstico dentro do espectro autista sem ter uma avaliação de linguagem feita por um fonoaudiólogo. Mas por quê, Vânia? Por que é importante isso? Vamos falar da linguagem, né? Se eu disse que a linguagem é o objeto de estudo da fonoaudiologia, para entender um pouco isso, né? Fala assim, eu vou no ortopedista. Qual é o objeto de estudo do ortopedista? Ele estuda a formação óssea do corpo humano, as suas articulações. Qual é o objeto de estudo da fonoaudiologia? A fonoaudiologia, ela tem como objeto de estudo a linguagem.
né? E o que é essa linguagem? Ó, a gente vai aí ver alguns autores que trazem uma luz sobre linguagem. Sapir, ele traz no seu 1921, eu trago algumas coisas antigas e algumas coisas novas para a gente ver que a linguagem já tem sido estudada ao longo da história, dizendo que é um método humano, não instintivo, mas comunica ideias, emoções, desejos por um meio de um sistema de símbolos produzidos de maneira deliberada. O que significa isso, Vânia? Bom, tenho eu, dentro de mim, um desejo, uma ideia, uma sensação, e eu gostaria de passar isso para outra pessoa. Como que o ser humano faz isso? Ele se estrutura através da linguagem. Então eu acordei e estou com fome. Eu sou uma criança, eu não alcanço a comida, eu tenho que fazer alguma coisa. Como eu comunico? Inicialmente, as estruturas de linguagem são pobres ainda, estão em desenvolvimento. Então eu acordo, eu choro, a mãe sabe que ao acordar a criança quer comer, e aí ela traz o seu leite ou dá o seu peito, de repente, dependendo da fase dessa criança. Bom, mas conforme a criança vai se desenvolvendo, a linguagem começa a tomar outros contornos. Nem sempre a gente acorda com fome. Tem vezes que a gente acorda com vontade de ir ao banheiro, tem vezes que acorda atrasado para sair, e aí a criança começa a comunicar através de um código. E esse código, no mundo dos ouvintes, na sua maioria, é o código verbal, é a fala. Então, veja, muitas vezes a gente tem uma confusão entre comunicação, fala e linguagem, mas a gente precisa entender a estrutura dessa para poder atuar. De novo, voltando à fonoaudiologia, nós estudamos exatamente esse processo, como ele se desenvolve, como isso pode nos ajudar. Essa estrutura, esse desenhinho, ele mostra um pouco para a gente, eu gosto bastante desse desenho, como que dentro da comunicação a gente se estrutura. Então, todo ser é comunicante, o ser humano é comunicante, os animais se comunicam, né? A gente vê que tão bonitinho quem tem um pet, um cachorrinho que vai para lá, você já sabe que ele está com fome. Enfim, todo ser vivente é comunicante. A linguagem, ela padroniza a comunicação de uma forma estruturada. E por isso a linguagem ela é um fator que depende de diversos fatores, né? A linguagem, por exemplo, dentro de um código oral é uma linguagem, a linguagem gestual é uma outra linguagem. A linguagem dentro de uma cultura, ela pode se apresentar de forma diferente a outra cultura, né? A gente sai do nosso país, visita um outro país e fala, nossa, lá é diferente, eles se comunicam de uma forma diferente, a forma de cumprimentar o outro é diferente da forma que eu me cumprimento. Então, isso é linguagem, é o código, é o como as pessoas se estruturam para passar uma ideia, um sentimento, uma emoção, uma necessidade. E aí, dentro disso, a gente tem um tipo de linguagem, que é a linguagem oral, pautada na fala. No mundo dos ouvintes, aqueles que se comunicam predominantemente pela fala. Não é o único código, por isso que a linguagem é mais abrangente. Você pode ter o código, a língua de sinais, que é utilizada pela comunidade dos surdos, você tem a comunicação alternativa, que tem uma língua própria através de figuras, enfim. Mas hoje a gente pensando nessa grande estrutura da comunicação verbal, a gente pensa que tem a comunicação, a linguagem estrutura essa comunicação e ela pode sair para o outro na forma da fala. Isso é muito importante quando a gente fala do transtorno do espectro autista, porque a alteração ela se dá no nível da comunicação, mas ela é impactada pela ponta da fala. E às vezes, quando você não está direcionado ao profissional correto, você vai pensar, tem uma alteração na fala, que é a ponta. Mas não, há uma estrutura por trás da fala que está alterada dentro do espectro autista e que precisa ser entendida para que seja realmente tratada.
Sendo assim, a fonoaudiologia ela entra nesse processo de uma forma muito interessante. As crianças, os adultos, os adolescentes, eles têm uma alteração nessa condição, né? Da compreensão, nem sempre somente a expressão, mas também a compreensão, como entra a ideia do outro, né? E como eu entendo e interpreto essa ideia e como eu devolvo para o mundo essa ideia. O que a gente chama de compreensão pragmática é não entender apenas a frase, mas o que ela quer dizer. E para o autista, isso ocorre durante a sua trajetória, sempre manifesta alguma alteração dentro desse processo. Então, olha que interessante o que a gente vê, esse estudo de Ralph e Allen, essa frase é bem interessante, né? As crianças com TEA frequentemente apresentam déficits significativos na comunicação, incluindo atraso de linguagem, dificuldade na conversação recíproca e limitações na compreensão e o uso de linguagem. Ou seja, não só na expressão, lembra o diagrama? Comunicação, linguagem, fala, não só na expressão, mas na forma com que ela recebe essa comunicação. Vai entrar ou não vai entrar o fonoaudiólogo nesse lugar? Se é ele quem estuda, ele é quem deve estar dentro desse processo. Esse gráfico é um gráfico muito interessante que mostra o calor, ou seja, qual imagem você tem do diferencial ou da dificuldade que você pode ou não encontrar dentro do TEA na relação da linguagem. E aí você vai poder ter, olha, por exemplo, atrasos na aquisição de fala são muito encontrados. Ó, você vê que tem bastante relação com o diagnóstico de TEA. E esse atraso, ele já causa desde o início dificuldades de interação social, porque a criança começa no seu desenvolvimento lá pueril, a necessidade de trocar com o outro para o par da sua idade, e ele não tem fala, e isso traz para ele uma dificuldade. Num nível menos quente, ou seja, menos presente, mas também presente, principalmente quando a gente vê um TEA verbal, nível 2, um pouco mais agravado, é a presença da ecolalia, né? A presença na dificuldade de conversação recíproca é muito grande. Dificuldades de compreensão pragmática, a gente vai entender isso em todos os graus de autismo, a compreensão pragmática está prejudicada. Em alguns casos, olha, até mesmo uso restrito de gestos, crianças que têm dificuldade de utilizar a linguagem não verbal, também presente dentro do TEA. E esses problemas de comunicação vão impactar nas interações sociais. A gente vê, por exemplo, que há problemas na regulação emocional. Como assim, Vânia? A criança não consegue dizer, estou com fome. Estou com fome. É uma expressão simples do seu dia a dia. Ela começa a ficar incomodada. Inicialmente é um incômodo fisiológico. Eu estou com fome, aqui está a minha mãe, o meu cuidador, a professora da escola, eu preciso que ela saiba que eu estou com fome. Mas eu não consigo. Dentro do TEA, isso acaba impactando na estrutura dessa criança e ela tem uma falta de regulação. Ela se taca no chão, ela chora, ela grita, porque ela não consegue dizer simplesmente eu estou com fome. Às vezes ela nem entende que ela está com fome, ela sente um desconforto interno e não consegue traduzir isso em palavra. Lembra que a gente trouxe no início da palestra que a comunicação é traduzir para o externo aquilo que você sente, as suas emoções, a sua ideia, né? Déficits na teoria da mente, amplamente estudado pelos psicólogos, a necessidade de se enxergar o outro, a falta de comunicação em linguagem também prejudica, dificuldade em expressar suas emoções, baixa reciprocidade emocional. Ou seja, os transtornos de comunicação, fala e linguagem
afetam diretamente a comunicação social, a interação, que é o segundo tópico importante dentro do diagnóstico do TEA. Sendo assim, nós vamos falar como o diagnóstico precoce dentro da fonoaudiologia se torna importante, como nós podemos fazer com que esse diagnóstico seja presente. Hoje a gente tem um privilégio, e eu acho isso um privilégio. Antigamente, falava assim, logo que eu me formei, há quase 30 anos, os pacientes chegavam para a gente com 5, 6 anos de idade, entrando na escola naquela época, né? E porque se dizia, a criança precisa estar falando aos 4, 5 anos de idade, né? Aos 4, 5 anos de idade tem que estar falando. Então, se ela não falava até a noite de aniversário dos 5 anos, estava tudo bem, né? Porque ela precisa estar falando aos 4, 5 anos de idade. Hoje, a gente sabe que o bebê dá sinais da sua comunicação. E ao longo desses 4 anos anteriores a uma fixação de fala, né, a gente diz que entre 4 e 5 anos, quando a criança tem um desenvolvimento normal e típico, ela vai poder estruturar a sua fala e comunicar-se pela fala. Quando ela tem alguma intercorrência, seja ela de qualquer ordem, durante esse processo, 4 e 5 anos, talvez ela não esteja falando corretamente. Ok, Vânia. Mas com 1 ano de idade, você pode olhar uma criança e ver se ela tem alguma alteração que pode levar a um atraso do desenvolvimento de fala? Sim. Com 1 ano de idade, a gente tem algumas coisas que podemos questionar já. O diagnóstico do TEA. A gente precisa esperar 4, 5 anos para saber que ele tem dificuldade de fala? Não. A gente pode diagnosticar precocemente, de forma a poder intervir, prevendo algumas dificuldades, porque existe uma coisa muito maravilhosa. A intervenção precoce muda o desfecho daquela criança. Então, tem crianças que, se não fossem diagnosticadas e não tivessem uma intervenção lá no seu 1, 2 anos, ela chegaria a 4, 5 de uma forma diferente que ela tem hoje. Então, vamos falar algo que todos os terapeutas trazem, e na fonoaudiologia não poderia ser diferente, que é a importância do diagnóstico precoce na fono. A gente percebe que, olha que importante, a alteração comunicativa, ela vai afetar o desenvolvimento da criança. Como assim, Vânia? Esse texto de Halfing e Allen, ele diz assim, ó, as crianças com TEA apresentam déficit na comunicação e um atraso no desenvolvimento, e uma dificuldade na conversação recíproca, e uma limitação na compreensão do uso social. Ok, estamos falando de diagnóstico precoce. Se eu tenho uma criança que está lá com seus 2 anos de idade, a sua turminha de amigos da escola, a sua turminha de amigos dos primos, começam a desenvolver uma comunicação social verbal ou não verbal, interagir com os outros amigos. E aquela criança não diagnosticada, não estimulada, ela vai começar a ficar num cantinho. E aí ela vai desenvolver não só uma dificuldade de comunicação. Além de uma dificuldade de comunicação, ela vai desenvolver também uma dificuldade de interação. Mas não só uma dificuldade de comunicação e interação. Ela vai ter uma dificuldade de aprendizado. Por quê, Vânia? Porque é nesse local de troca em que se aprende. Se aquela criança começa a se afastar daquele meio, porque ela não compreende o outro, porque ela não consegue se expressar, ela percebe que o outro não a entende, o que isso vai fazer com ela? Que ela diminua a sua capacidade de aprender com o meio. E ela vai se afastando, brincando sozinha. Veja, o que era uma dificuldade de comunicação, de troca, já virou uma questão de interação social e já bateu numa questão de aprendizagem. Por isso, toda a trajetória de desenvolvimento dentro de uma criança com dificuldade de comunicação, toda essa trajetória, ela pode ser afetada, toda a trajetória. Esperar para se diagnosticar, e não digo para se
finalizar um diagnóstico. Aí uma diferença. Mas para se procurar ajuda e começar a investigar é diminuir as chances de uma aquisição natural das suas funções. Como assim, Vânia? Bom, eu vou explicar. Se eu tenho uma criança de 2 anos de idade que não se comunica com o outro de maneira funcional, eu posso, aos 2 anos de idade, verificar o que está acontecendo, por exemplo, no ambiente, né? Às vezes pode ser uma hipoestimulação ambiental. Eu posso verificar a audição. Será que essa criança está ouvindo? Eu posso estimular, ensinar os pais corretamente a estimularem aquela criança. Vamos falar as onomatopeias, vamos ler livros juntos, fazer brincadeiras de encaixe, rolar no chão e falar o que está sentindo, e estimular essa criança de forma que ela possa não desenvolver a falta de interação social. Às vezes, numa análise dentro de um consultório, hoje em dia, quando chega lá uma familhinha com uma criança, 2 anos de idade, não está falando. A primeira análise que eu vou fazer é uma análise do ambiente. Que ambiente ela está? Pode ser que o ambiente seja prejudicial. Vamos alterar? Porque ninguém nasceu sabendo, né? Um filho não é igual ao outro. Mas no meu filho número 1, eu conversava pouco e ele fala muito. Eu não conversava com ele, deixava ele lá. Mas o filho número 2, eu faço igual ao 1, mas ele não está falando. Mas às vezes o filho número 2 precisa de uma atenção que você precisa dar. Então vamos ver o ambiente dessa criança. Vamos ver o orgânico. Tudo, está enxergando, está escutando, a perninha está andando, está explorando o ambiente. Como é? Como isso está funcionando? Isso é super importante. E vamos estimular. Uma das questões hoje que tem sido colocadas nos congressos, discutido também nos artigos, é a questão diagnóstica, principalmente do TEA. Existem muitos confundidores. A gente tem uma vontade de dar logo um diagnóstico. Mais importante do que fechar correndo um diagnóstico é entender o sujeito, a sua integralidade e como nós podemos ajudá-lo a sair disso. Eu gosto muito, no DSM-5 fala que os transtornos de aprendizagem, para que eles sejam fechados mesmo como os transtornos de aprendizagem, é necessário que você faça uma intervenção de 6 meses. Eu digo um pouco isso no TEA, também deveria ter. Vamos dar uma investigada mais a fundo e vamos intervir, vamos ajudar, vamos estimular e depois a gente fecha, é isso mesmo, está dentro do diagnóstico do TEA ou é um outro confundidor, mas o importante é procurar ajuda cedo. Veja, procurar ajuda cedo e não fechar um diagnóstico sem a devida investigação. Assim, eu não posso, eu estou aqui enfatizando a cada bloco a importância do fonoaudiólogo. Veja, ele não é o único, mas ele é muito importante no fechamento diagnóstico, porque é ele que vai determinar se há ou não transtorno de comunicação, de linguagem, de fala daquela criança. O papel nele é fundamental. E além dele diagnosticar, né, o fonoaudiólogo, além de diagnosticar os transtornos relacionados à fala e linguagem, ele vai poder te dar uma noção exata de onde está esse transtorno. Veja, espectro autista é um espectro. Ou seja, ele não tem 1, 2, 3 manifestações. Ele tem níveis de suporte, né? A gente sabe que tem níveis de suporte, e além desses níveis de suporte, ele tem várias manifestações. Isso é muito importante. Por que na comunicação seria diferente? Você pegar aqui 5, 6, 7 pessoas com TEA. Elas são diferentes. Cada um tem a sua manifestação. Às vezes está no mesmo nível de suporte, mas a comunicação é diferente. Eu vou citar um exemplo que eu gosto muito de me lembrar. Eu tive uma paciente que, aos seus 3 anos de idade, fui procurada porque ela não falava. E no primeiro contato que ela entrou no meu consultório, eu percebi que ela falava e muito. No entanto, ela tinha uma fala não funcional. Por quê?
Porque ela falava, mas ela não respondia as perguntas, ela não trocava com os pares, e ela falava basicamente com músicas. E eu, no primeiro contato com ela, entendendo esse processo todo dela, eu entrei na comunicação da paciente. Eu queria que ela falasse o nome dos animais, né? O nome ou qualquer coisa. A gente tinha lá um brinquedinho com a vaquinha, o porquinho, e aí a gente queria falar sobre isso. E aí eu vi que ela começou eu falava assim para ela: fala, que a vaquinha faz? E ela não respondia mu. Ah, tá vendo? Não fala. Daqui a pouco ela começou a contar. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh, e nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh, era mu, pra... Gente, ela estava falando. Ela estava me respondendo. Eu é que não estava ouvindo. Então, veja a importância de se entender o diagnóstico. E não só é transtorno de linguagem ou não, mas esse meu paciente está apresentando esse problema específico. Então, a fonoaudiologia, ela vai trazer na avaliação se a fala é um problema, se a comunicação global é um problema e aonde a gente pode atuar. Sendo assim, o diagnóstico diferencial vai entrar. Será que essa criança tem um transtorno do desenvolvimento de linguagem? Será que ela tem uma perda auditiva? Um TPAC, um transtorno do PAC? Uma apraxia de fala? Déficit de atenção e hiperatividade? Transtornos motores? Síndromes genéticas? Podem ser confundidores do TEA e podem ser comorbidades ao TEA. Então, o diagnóstico fonoaudiológico diferencial vai dar ao tratamento um aspecto completamente diferente quando a gente faz essa leitura, ok? E por isso a gente precisa estar dentro da fonoaudiologia, atento a todos esses aspectos, para que a gente possa ter intervenção personalizada para aquela criança, da forma com que ela é. Qual é a importância da intervenção diagnóstica? Toda. Já trouxe um pouquinho quando falava do diagnóstico e da precoce, mas quanto antes a gente intervir, antes essa criança se desenvolve, menos ela perde. Quanto antes você intervém, menos ela vai perder no seu desenvolvimento. Veja aqui, ó, as crianças que recebem atendimento fonoaudiológico antes dos 3 anos de idade apresentam resultados na aquisição de linguagem e comunicação, o quê? Funcional, favorecendo inclusão social e acadêmica. Esse é um estudo que foi publicado em 2018. Olha que bonito. Esse estudo diz assim: quanto antes você intervir com fonoaudiologia, terapia fonoaudiológica, antes a criança vai se desenvolver e melhor ela vai ter interação social e aprendizado. A gente aposta, e hoje a gente tem isso, né, na plasticidade neural. Nos últimos 10 anos eu venho estudando técnicas neuromodulatórias e neuromodulação tanto no TEA quanto em outros transtornos do neurodesenvolvimento com muito sucesso, muito sucesso. Você precisa pensar que quanto antes a gente intervém, o cérebro da criança está mais pronto para receber aquilo que você está ensinando. E o efeito dominó dessas alterações é minorado. Então, se eu estou com 2 anos de idade, fiz o diagnóstico, intervi aquela minha paciente, que eu descobri que ela estava falando, cantando, e coloquei ela em terapia, comecei a cantar enquanto falava com ela. Ela passou do cantar para o falar, ela começou a falar, agora ela fala à vontade dela. Ok? Muito melhor. Se ela só fosse ver fonoaudiologia com 5, 6, 7 anos, como estaria minorado todo o seu desenvolvimento? A fonoaudiologia pode ter 2 enfoques muito interessantes. Nessa palestra não vou me aprofundar, mas só para que você saiba que a fonoaudiologia pode ter um enfoque na comunicação, né? Então a gente fala aqui, ó, o emissor, a mensagem, o receptor, tudo isso que eu trouxe para vocês até agora aqui na palestra, e principalmente no que a gente chama de comunicação funcional, que é o que a gente busca no TEA.
A gente busca uma comunicação o quê? Funcional. Não só no TEA, né? Em todos os transtornos e na vida, nas pessoas. A gente quer se comunicar de maneira funcional. Então, o foco fonoaudiológico pode ser na reabilitação da comunicação, mas também pode ser um foco na reabilitação alimentar. Ai, Ivan, me perdi. Você está falando de comunicação, comunicação. Realmente, o enfoque dessa palestra está na comunicação, mas como eu estou falando do papel da fonoaudiologia, eu quero dizer que a fonoaudiologia trabalha com os órgãos fonoarticulatórios, que são responsáveis por parte da alimentação, né? Então, a gente sabe que as crianças com transtorno do espectro autista, por vezes, apresentam problemas motores orais, problemas de sensibilidade, e a alimentação está grandemente relacionada a isso. E a fonoaudiologia também pode atuar, né? Então, ó, dificuldades motoras, sensibilidade sensorial, experiências negativas com alimentos, evitação de novos alimentos, preferências por alimentos específicos, comportamentos rígidos e repetitivos, são alguns dos transtornos alimentares encontrados no TEA. E o fonoaudiólogo também está inserido na equipe multidisciplinar, porque a gente tem nutricionista, terapeuta ocupacional, que também está junto com o fonoaudiólogo, trabalhando para uma boa alimentação. Queria muito chamar a atenção para essa tela. O que é importante na reabilitação de um paciente? Importante é o paciente. A gente vai ver vários métodos e metodologias, mas o mais importante é a visão que o terapeuta tem de um paciente humano e integral, cheio de potencial, cuja abordagem correta, no tempo certo, pode modificar a sua vida. Esse é um alerta que a gente tem dentro dos processos de reabilitação. Aquele processo que não pega o paciente, joga dentro de um buraco e fala, você precisa ficar aqui. Mas os processos terapêuticos, eles são libertadores. Eles tiram todo o potencial daquele ser humano e entregam para ele mesmo, para que ele seja o protagonista da história dele. Na fonoaudiologia também ocorre assim. E quando a gente pensa na fonoaudiologia que trabalha com a neuroreabilitação, com enfoque humanizado, certamente você vai ter uma evolução muito melhor quando se pensa nisso. Ou seja, o método tem que estar baseado em integrar, humanizar individualmente, buscando uma comunicação, né? Eu gosto desse termo abraçamento, sociofuncional, significativo e eficaz. O nosso objetivo terapêutico é ter um paciente feliz. Cuidado com as terapias que buscam transformar pessoas em coisas que os outros querem. A terapia fonoaudiológica deve buscar o potencial máximo do paciente para que ele seja feliz, para que ele seja adaptado ao mundo que ele vive e seja feliz. Para finalizar, nós vamos falar que o TEA não tem apenas a oralidade, tá bom? Queria finalizar com isso hoje. Olha, o TEA tem vários desafios, não somente a oralização. Temos a comunicação verbal? Sim, claro. Autistas têm fala que às vezes não são funcionais, pode ter colalia que a gente já trouxe, padrão de fala alterado. Temos alteração também na comunicação não verbal? Sim. Né? Os gestos às vezes são mais difíceis, o uso do corpo no espaço, a sua linguagem corporal às vezes fala mais alto que a verbal, às vezes não tem muito, são mais controlados, mais rígidos. As CAAs, né? Tão usadas hoje para os nossos autistas e vários outros pacientes de outras áreas que não conseguem ou não têm a linguagem verbal, que pode ser usada por tablets, por tábuas comunicativas. A comunicação escrita, que também é um grande desafio, né? E, por fim, essa é muito interessante, a comunicação sensorial, a forma com que o autista vê o mundo, através dos seus sentidos, pode ou não estar alterada e deve ser levada em consideração. Eu queria deixar aqui com vocês hoje a importância da atuação do fonoaudiólogo dentro de uma equipe multi e interdisciplinar, cuja o papel principal é auxiliar o autista
a se comunicar com o mundo e trazer a sua potencialidade ao máximo. E que ele possa ser o quê? Feliz e realizado. Eu tenho para trazer aqui com vocês que a comunicação social dele vai ser o reflexo disso tudo que a gente viu, né? Vou terminar dizendo isso, que a comunicação é uma troca entre os pares. Então, se eu tenho o meu autista bem desenvolto na sua comunicação, se eu tenho ele feliz, usando a sua potencialidade, transformar isso em seu dia a dia, num pareamento social, vai ser de grande valia. Obrigada pela oportunidade de trazer um pouco da fonoaudiologia no TEA e espero ter esclarecido ao longo dessa palestra algumas das suas dúvidas.